causados são os equívocos práticos pelos condicionamentos da vida. O indivíduo, quando inicia o desenvolvimento das virtudes, já está iniciando sua segurança, porque ela verte das profundezas da consciência. A purificação da consciência retira as impurezas emocionais do medo e da estabilidade ao indivíduo. Quanto mais ele se torna bondoso, por exemplo, mais adquire paz estável e segurança interior, que se reflete como um orvalho de coragem a lhe reduzir os vários tipos de medo. As emoções negativas são fruto da nossos paradigmas inferiores, que ainda gravitam no psiquismo humano. Nesse psiquismo em aprimoramento, ainda persistem os atropelos das experiências negativas do passado e a gama de emoções e sentimentos inferiores. Somente a educação dos sentimentos oferecerá estruturas sólidas para a alma, capaz de oferecer a suprema segurança espiritual e a fé robustecida pelo amor ao semelhante. Aí está a coragem dos espíritos sublimados, estribada nos nítidos valores do espírito. Conta-se que certa vez um casal de velhos com mais de 50 anos de casados foi adquirir o direito a um túmulo no cemitério. Depois do negócio fechado, o marido diz à esposa: "Meu bem, se eu morrer primeiro, você poderia me colocar no lado direito do túmulo?" E a esposa respondeu: "Mas por quê? Você por acaso gostaria de estar dormindo do lado direito da nossa cama?" E ele respondeu que sim, apenas não tivera a coragem de lhe dizer isso. A coragem cedia então lugar ao respeito pela sua esposa, a quem ele tanto amava. Bom, vou começar então falando. A gente sempre utiliza aqui, quando nós vamos falar um pouquinho, experiências nossas, de coisas que a gente já viveu, porque torna mais humano quando a gente consegue expor um pouco da nossa vida e das nossas vivências. Se torna uma conversa mais fácil e mais, digamos, palpável. É uma coisa que, se nós conseguimos, qualquer pessoa pode conseguir. Então, primeiramente, coragem não é não ter medo das situações. Ter coragem não quer dizer que tu não está com medo do que tu está enfrentando. A coragem é algo que tem que se sobressair diante do medo. É aquele velho ditado popular: se deu medo, vai com medo mesmo. Então, o medo, ele nos paralisa. E a coragem nos faz seguir em frente. Por mais que ainda o medo esteja presente, a coragem tem que sempre sobressair a tudo isso. Quando eu comecei essa caminhada, esse desenvolvimento espiritual, muitas pessoas chamam de despertar espiritual, evolução espiritual. Tem várias nomenclaturas, chamado espiritual. Então, há várias nomenclaturas para a mesma palavra, digamos. O conceito é o mesmo, várias nomenclaturas, mas o conceito é o mesmo. Quando eu senti, digamos, esse chamado, eu sempre tive algo que eu sentia de diferente, que eu não sabia identificar. Porque ninguém da minha família tinha essa caminhada dentro do espiritismo, que, digamos, é algo mais conhecido dentro da espiritualidade. Espiritismo ou algum outro tipo de doutrina que trata da espiritualidade. Eu frequentava, me levava desde criança em centros espíritas. Eu ia, mas eu não entendia nada. Eu ia lá de vez em quando, tomava um passe, ia para casa. Mas eu não entendia o que era.
material para mim não era suficiente, porque eu tinha sensações e coisas que eu não compreendia e que o lado material não me explicava, eu tive que ter coragem para entrar nesse mundo espiritual. Vou chamar assim para ficar mais fácil de entender. Eu tive que ter coragem de encarar algo desconhecido para mim. Algo que eu não sabia o que eu encontraria pela frente. Era isso? Será que eu estava buscando? Se eu entrasse, eu poderia desistir? Como é que seria? O que seria isso? Então, a primeira coisa, diante de eu ter medo, de não saber aonde eu estava entrando, aonde eu estava pisando, naquele caminho, o que me aguardava lá na frente, eu tive coragem de começar. Então, eu comecei, eu dei o primeiro passo. Só que eu achava que aquilo que eu não entendia e que me fez vir para o centro era algo para eu auxiliar as outras pessoas. Então, quando tu começa a caminhada, tu tem a coragem de começar na caminhada, tu acha que é por um objetivo. No final das contas, tu descobre que a caminhada é para ti. Porque tu entra achando que tu não vai te mudar, que tu não vai... tu vai continuar sempre com as mesmas atitudes que tu tem, a maneira que tu caminha, tu acha que é certa a maneira que tu está andando. As tuas atitudes, as tuas virtudes estão corretas, tu não precisa ajustar nada em ti. Quando tu segue nessa caminhada espiritual e de conhecimento, tu começa a estudar, tu começa a querer mais, tu começa a tentar entender mais o que está acontecendo. E aí vem outro ponto. As coisas não são fáceis e as coisas não acontecem do dia para a noite. E a tua vida não vira um mar de rosas. Então tu tem que ter, novamente, coragem, mais coragem para te seguir naquela caminhada. Porque daí tu começa a mudar tanto e as coisas começam a acontecer, coisas boas e coisas não tão boas assim, que tu começa a compreender que caminho tu está seguindo e tu precisa se envolver e ter mais coragem, porque o medo chega. E tu vai tendo medo de certas coisas, tu vai tendo medo da vida que tu está levando, porque está vindo as provas, está vindo as situações, estão chegando para ti passar, para te aprender, para te evoluir, como a gente sempre fala aqui. E nessa caminhada, a gente começa com um pouquinho de coragem. Só que quando a gente decide começar essa caminhada de se autoconhecer, de se aperfeiçoar as emoções, os sentimentos, de melhorar o convívio com as outras pessoas, a gente começa a se transformar. E a espiritualidade superior que nos ampara, ela começa nesse amparo que ela nos dá coragem, ela nos mostra que é possível. Então, a coragem se multiplica. Tu começa a ver que as coisas estão indo para um caminho bom e que o que tu está passando é para te melhorar. Então, tu te fortalece diante de uma espiritualidade superior e segue na tua caminhada. Tu segue desenvolvendo as coisas que tu precisa desenvolver e tudo que tu precisa fazer. Só que tu tem que ter coragem, porque nessa caminhada a gente deixa muitas pessoas pelo caminho, a gente abre mão de muita coisa, porque a gente muda, tu vai mudando. E é impossível tu não mudar. Porque quando tu conhece, tu precisa fazer algumas alterações na tua vida. A vida não pode continuar a mesma. Os resultados têm que aparecer. Para eles aparecerem, tem que haver mudanças. Então, essas mudanças que a gente vai fazendo, muita coisa a gente deixa para trás. A gente abre mão de muita coisa. Então, tu tem que ser muito corajoso para te conseguir dar um passo e deixar para trás o que não é mais necessário. Porque tem coisas que a gente deixa, ou pessoas que a gente deixa, que a gente acha que é impossível.
passo, coragem para ter atitude e mudar, ser diferente. Todos pensam de um jeito, mas eu acho que o meu caminho é por aqui. Eu consigo ser melhor por aqui. Eu tenho que ter coragem de deixar os outros seguir o caminho deles e eu seguir o meu. E eu sempre friso isso aqui, eu acho importante, porque eu acho que ninguém me disse isso, eu aprendi durante o processo que eu estou tendo e vou ter até o final da minha vida. A caminhada é difícil, é solitária, mas no final é compensador. Então eu sempre tenho a esperança de que quando chegar no final, para mim vai ser compensador. Que bom. Quantos de nós escuta vozes na nossa cabeça? Alguém não escuta? Todos temos, né? As vozes do sim e as vozes do não. As vozes de quando a gente vai começar alguma coisa, programa tudo, e aí tem uma outra lá em cima lá que diz assim, não vai dar certo. Se tu for por esse caminho está errado. E a gente começa a equilibrar peso, né? A Karine falou sobre o sim. É a voz do sim e a voz do não. E a gente tem coragem para o não? Nós temos coragem para dizer não dentro de casa? Nós temos coragem para os enfrentamentos negativos? Ou a gente só tem coragem para achar que vai vencer? Eu vou criar um negócio e o meu negócio vai dar certo, a minha coragem está toda exposta nessa. Mas e se alguma coisa no meio do caminho der uma trancada? Eu tenho coragem para mudar o rumo? A ideia da coragem, quando a gente fala, não é simplesmente essa coragem do homem, né? De defender a família, de comprar um abrigo. Não é essa coragem que nós estamos comentando. Porque essa coragem é exposta de uma época passada, em que o homem precisava ir para a guerra e lutar de espada, por exemplo. A coragem da nossa vivência atual, da nossa evolução que nós estamos passando agora, é a coragem de virar o rosto, de virar as costas e sair numa briga. Meu orgulho me permite eu ter essa coragem? Não vão falar de mim, dizer que eu sou um covarde? Isso é importante? Que alguém fale? Nós temos coragem para não escutar a voz do outro? A nossa evolução, a nossa busca hoje, e a nossa conversa aqui dentro do Espiritismo é essa. É pesar prós e contras e ver o que é melhor para cada um de nós. Mas o meu marido vai ficar ofendido, a minha esposa não vai gostar. Eu quero evoluir. O meu processo de evolução vai fazer com que eu mostre que aquilo não serve. No trabalho é a mesma coisa. No trabalho é a mesma coisa. Às vezes a gente assume responsabilidade dentro de uma empresa que não é da gente. Até do chefe. Agora o chefe não teve condições de resolver, despeja para o assessor, e o assessor acha que tem que comprar aquela briga que não é dele. Cadê a coragem de dizer para o chefe, não, meu serviço é esse aqui eu sei fazer bem, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E como a gente sempre fala, né, o melhor que eu posso nunca é o melhor, né? A gente está sempre nos 70, 80, 90%, nunca vai ser 100%. Cada vez que tu assumir uma coisa que não é tua, nós, né, no caso, é uma responsabilidade. No momento em que tu assume uma responsabilidade dessas, tu aceita que o outro te condene. E a nossa coragem em cima do fato é, eu daqui para frente vou saber dizer não. Eu vou saber caminhar da maneira como eu enxergo o que é bom para mim.
Ah, vou me tornar rebelde? Não é isso. É nós pesar o que é essa necessidade. É nós ter um entendimento de que para a coisa melhorar no todo, todos têm que ter a responsabilidade certa. A minha coragem vai fazer que o outro tenha coragem. Hoje eu estava conversando com o Gustavo e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente faz na vida. Se tu não tiver coragem de ver que aquilo que tu está fazendo não está sendo bom e tu parar, e aí nós comentamos muito sobre o pessoal que planta, né? Tem gente que está num processo que não consegue parar porque o banco já está consumindo ele, cada vez mais tem que plantar para ver se ele sai daquele inferno que ele está vivendo. E não tem a coragem de parar. Por quê? Porque o que vão falar de mim, que eu quebrei? A melhor coisa que tem do reconhecimento é: isso aqui não é mais para mim. Eu vou fazer outra coisa. E aí a gente volta para os sentimentos que a Karine estava lendo. Eu tenho coragem de estender a mão, eu tenho coragem de escutar calado, eu tenho coragem de mostrar que o meu amor é daquela maneira. Essa é a nossa busca. Eu tenho coragem de aceitar as perdas, porque tudo é aceitação. Tudo é compreensão do peso que a gente dá aqui. Só nós é que damos o peso. E aí hoje no estudo nós estávamos comentando também sobre isso. A minha visão sobre o grau dos sentimentos é uma. A visão da Karine é outra. São pesos diferentes do mesmo sentimento. Aí nós comentamos sobre criação de filhos, né? Quem cria o filho com castigo e quem cria o filho sem castigo. É amor ou não é amor? Existe um amor que é diferente do outro amor? Não. A compreensão daquele amor é que é diferente. O pai e a mãe vão criar de uma maneira diferente, dando todo o amor. O outro pai e a outra mãe vão fazer a mesma coisa, vão dar todo o amor e criam de maneira diferente. Mas nem sempre o resultado final vai ser o mesmo. Não. Isso é uma consequência do ato, né? São escolhas. Escolhas. Mas aí o que está errado é se tu não tem a coragem de modificar. Sim, mas para que tu possa tomar esse ato de coragem, que não é o de empunhar a espada, tem que ter sabedoria. Exatamente. É a nossa busca aqui. Porque eles andam juntos. Claro, é a nossa busca aqui. A nossa conversa sempre aqui é: qual é o grau que eu estou da escala? Eu estou no grau 1, no grau 2, no grau 3. Sabedoria, conhecimento, inteligência, capacidade de compreensão. Isso é domínio de sentimento. Porque às vezes o não também é um ato de amor. Às vezes muito grande. Porque é um ato duplo, né? É tu distribuindo aquele não, é tu dando aquele amor e tu tentando achar que esse amor que tu está dando é o correto. Então são dois atos. E a pessoa às vezes não recebe dessa maneira. Porque faz um julgamento sobre o porquê do não. Mas e quem tem que envolver? Ela? Não, eu. Não, todos. Nesse sentido? Todos os sentidos, porque assim, ó, a gente não delega a culpa, tá? Essa é a ideia que a gente vive. Eu não posso delegar a culpa de um acontecimento que eu acho que foi bom para mim, se eu não permitir. Então, sempre que tu disser não, a tua permissão começou antes. Até de falar. Por quê? Se tu acha que tu deve interferir na vida da outra pessoa, tu está te permitindo. Tu abre mão que aquela outra pessoa te diga o que ela quer. Tu só pode, isso é que nem a história do livre-arbítrio que a gente comenta sempre, né? Os espíritos de luz, eles não vão chegar em ti se tu não permitir. Os espíritos trevosos, eles não querem saber se tu vai permitir ou não, eles vão se abraçar a ti. Nós agimos
agimos com as pessoas dessa mesma maneira. Às vezes tu interfere na vida da pessoa sem permissão. Porque tu acha que tu está ajudando. Aquela pessoa às vezes não quer, não te pediu. São evoluções diferentes. E como a Karine disse, né, é difícil, é um processo difícil. Ainda mais dentro de uma casa, não é? Uma relação. Ou dentro de uma firma. São relações, né? Como é que tu ajuda uma pessoa, a pessoa está na necessidade, mas ela não falou contigo, ela não te disse. A pessoa está ali chorando, tu até diz, e aí, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não, me deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Se a pessoa diz, preciso falar com alguém, ainda bem que tu chegou, escuta. É um processo. Mas a nossa busca sempre, né, de estudo, de conversa, e aí a Karine colocou também, né, que quando a gente começa no centro espírita, tu tem todos os teus defeitos que tu carrega junto, tu vem com eles, né? E aí tu precisa ter coragem para parar com as dúvidas. Porque a gente carrega todas as dúvidas. E aceitar os defeitos. E o bom disso tudo é que tu olha para dentro de ti e tu te dá conta que tudo é permissão tua. Toda a tua vida, se tu olhar, aonde tu te lembra, que hoje nós estávamos comentando, tu lembra de tudo isso? Não sei. Dos 6 anos em diante, 7 anos, tu vai te dando conta que são permissões. Porque eu não tinha conhecimento, eu era muito novo, mas depois com 14, 15 anos tu já não é, já está agindo, né? Com 20 e pouco também, mais ainda, e tudo é permissão. Se alguém te passa a perna é porque tu fez o negócio com ele. Mas tinha me falado, mas eu não acreditei. Vai acontecer. E não é culpa dele. É a nossa permissão. Tem coragem para reconhecer, olhar para dentro de si. A gente fala muito do espelho aqui, né? E o espelho reflete quem nós somos. E o espelho interno, já sentou para tomar um chimarrão sozinho contigo e pensar assim, preciso modificar isso. É difícil. Precisa ter coragem. Trazendo para a consciência todos os atos que se praticam e exercitando a coragem em todos os momentos da nossa vida, por certo, estaremos minimizando os medos extemporâneos do dia a dia. Coloque, portanto, a coragem em todas as situações em que você estiver com medo, seja diante de um chefe austero, diante de uma doença qualquer, severa ou não. Quando tiver que sair da casa, antes das provas de um concurso, nas dificuldades financeiras, enfrente as tarefas do cotidiano com mais coragem, e você verá e você será bem mais feliz. Você verificará que o medo é, no geral, apenas um enfoque em que a mente se emocionou por eventos do passado ou até do presente. Na maioria das vezes, nós temos condições de agir com mais coragem, substituindo o hábito arraigado do medo. Se já somos PhD em medo, já está na hora de tirarmos o curso de coragem, porque ela nos fará mais felizes. Não estamos aqui desejando eliminar a prudência, o que é outra coisa. O próprio Cristo já asseverava que nós tínhamos que ser brandos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A coragem aliada à prudência nos levará bem mais longe. Em muitas situações, a prudência é uma boa conselheira. Será bom ouvi-la. Salientamos apenas que o medo é uma coisa e a prudência é outra. O medo, como já dissemos, veio do instinto de conservação, mas a intelectualização do instinto é um processo natural do crescimento das pessoas, e não poderíamos permanecer no sofrimento que decorre do abuso dessa função. A coragem é um avanço espiritual, é a saída gradativa do medo para valores mais substanciais do espírito que evolui. Quanto mais puro o coração, mais coragem existirá nele. Aí o autor apresenta aqui um resumo
permitir ser escravo. Então, quando a gente controla a mente, que eu falei, né, do sim e do não, das vozes, né, quando a gente começa a controlar a mente, tu te liberta. É um processo de trabalho que a gente leva um tempo até adquirir a consciência do que é bom, né? E a parte negativa do cérebro, ela sempre vai estar atuando. Ela sempre vai agir, porque a gente é criado de uma maneira, que a Karine colocou sobre o medo, a gente é criado com os receios da vida, né? Cuidado, volta cedo, não passa em tal lugar, não te junta com fulano, né? A gente sempre, toda a criação que a gente tem é do não. Não quer dizer que a gente tenha que fazer a criação do sim. Acho que tudo tem que ter o equilíbrio, né? O controle. A permissão é necessária para que aquela pessoa, aquela criança, evolua sem os medos, né? Tem que permitir atravessar a rua sozinha, olha para os dois lados. Esse é o entendimento. Porque senão fica uma coisa que tu não liberta de nenhum jeito, né? Tu protege tanto que a libertação do ser humano, e aí nós como adultos temos muita trava, a gente ainda se trava e ainda tem as travas externas, sociais, né? Não vai em tal lugar porque não vai ser legal, né? Então tem essas coisas. Por isso que essa questão da frase, eu acho que tem muito a ver com essa questão da coragem. Então tá. Então nós vamos fazer agora algo um pouquinho diferente. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou fazer uma oração agora aqui. Fechar os olhos, respirar bem profundamente, bem calmos, com bastante tranquilidade. Escutar o que eu vou ler aqui para vocês, é uma oração. Se harmonizar, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus. Senhor Deus, bendito seja o seu nome entre todas as civilizações, entre os povos, entre os corações que me escutam nesse instante. Permita-nos, Senhor, avançar os portais do tempo sem que nos esqueçamos de nós, sem olharmos para trás, culpando-nos ou cheios de remorso, mas olharmos para o futuro conscientes de que o Senhor nos reserva sempre o melhor caminho, a melhor morada. E é por isso que lhe suplicamos, Senhor amado, coragem para assumirmos nossas deficiências, para modificarmos os nossos atos obscuros, para tentarmos melhorar, para amarmos sem fronteiras, para construirmos com razão, para crescermos em direção aos céus e para semearmos a mansitude do cristianismo seu. Coragem, Senhor, para lhe suplicarmos paciência, porque somos imperfeitos e nessa imperfeição necessitamos de sua compreensão e compaixão. E é por isso, Mestre amado, que deixamos em suas mãos as nossas mais puras impressões, sendo elas alavancadas pelos nossos corações. Que assim seja.